Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula aqui hoje. Nossa aula de número 2. Ontem nós começamos pela nossa aula de número 1, né, que é o verbo. Dependendo do sentido, né, dependendo do contexto, ele vai ter o sentido de ser ou de estar. Então, I am, eu sou, eu estou. You are, você é, você está. Ou vocês são, ou vocês estão. He is, ele é, ele está. She is, ela é, ela está. They are, eles ou elas são, estão, né? We are, nós somos, nós estamos, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida da aula de ontem, por favor, fiquem à vontade, assim como todo ao longo da nossa aula aqui de número 2, fique à vontade para mandar mensagem aqui no chat, tá? O conteúdo que nós vamos estudar hoje, assim como o de ontem, ele já está gravado no YouTube, a aula já está postada lá. Mas como eu preferi fazer ao vivo com vocês hoje, né, assim como eu fiz ontem, mas caso vocês quiserem, né, caso vocês tenham interesse de ter acesso a uma gravação de uma aula igual a essa, está postada lá no YouTube, a gente está fazendo ao vivo aqui essa. Tudo bem? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, pode interagir aqui no chat, fique à vontade, exatamente como ontem. Tá? Então hoje, né, nós vamos dar início aos nossos estudos de termos e expressões em inglês. Né? Termos e expressões muito importantes, né? Resumindo, palavras muito importantes no inglês, que a gente vai ter muito contato. E a gente começa aqui pela palavra oi. Isso mesmo, oi. Como será que nós podemos falar oi para alguém em inglês? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que deixar muito claro que oi se trata de uma saudação, ou seja, uma palavra que você utiliza para se dirigir a alguém para cumprimentar. Tá? Então, oi, tudo bem? Né? Ou e aí? Né? Se a gente pensar esse e aí que a gente fala para algumas pessoas mais próximas de nós, esse e aí se trata de uma maneira mais informal de se falar oi. Porque nós temos dois níveis de formalidade no idioma, tanto no inglês quanto no português. Nós temos a modalidade formal e nós temos a modalidade informal. Formal é aquele padrão de linguagem mais rebuscado, que você utiliza de termos e expressões um pouco mais aprofundadas e avançadas do idioma. Você não se utiliza de gírias nem jargões, você não se utiliza de abreviações, né? Então, quando você vai se dirigir ao seu chefe, você vai se dirigir a ele ou a ela com um nível de formalidade o maior possível, para ser o mais educado possível. Né? Agora, quando você está com seus amigos, com seus familiares, você pode utilizar uma linguagem que nós chamamos de informal. Né? A linguagem informal compreende expressões e termos populares, gírias, jargões regionais e algumas adaptações do idioma. Por exemplo, nós falamos, eu vou para São Paulo. A gente pode abreviar o para somente pra. Então, em vez de eu vou para São Paulo, eu vou para São Paulo. Parece uma mudança muito sutil, e é. Mas quando você utiliza de abreviações como para virando pra, você está reduzindo o nível de formalidade do idioma. Quer dizer que você tem que ser sempre formal? Utilizar sempre o padrão, a modalidade do idioma no seu patamar máximo de formalidade em todas as situações possíveis? Não. Não. Existe algo que nós chamamos de coerência, tanto no português quanto no inglês. No estudo da gramática, a gente vê que você não pode proferir um discurso numa linguagem rebuscada, independentemente do contexto. Você sempre tem que adequar o nível da linguagem para as situações. Numa situação de você falando com seu chefe, numa entrevista de emprego, você vai utilizar um padrão mais formal. Com seus amigos e com a sua família, você pode ser mais informal. Então, nós temos
fiz toda essa explicação para vocês porque nós temos duas formas principais de falar oi em inglês. E ela vai depender do nível de formalidade que você quer utilizar. Se você quer ser formal, o mais formal possível, para se dirigir a pessoas que você não conhece, ou aos seus superiores, ou a pessoas que você não tem intimidade, você vai utilizar um nível mais formal do idioma. Você vai falar oi como hello, 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 hello. Agora, se você vai dirigir o seu discurso a uma pessoa mais próxima de você, a um amigo, a um parente que você tem mais intimidade, você vai utilizar um nível mais informal do idioma. Em vez de você falar hello, você vai falar hi, 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 hello e hi. Hello, mais formal. Hi, menos formal. Tá? Se você for em qualquer tradutor na internet, você vai ver que a tradução de hi vai ser oi ou e aí. E o hello vai ser olá. Mas não necessariamente é assim. Isso é uma convenção que os professores fazem, né? Mas na realidade, a diferença entre o hello e o hi é o nível de formalidade. O hello significa tanto olá quanto oi. E o hi também tanto olá quanto oi. Mas o hello, por falante de inglês, ele é mais formal do que o hi. O hi é mais informal, tá? Então, se você quer priorizar a educação, um nível de formalidade mais alto em uma conversa, utilize o hello para falar oi. Hello para discursos, para contextos que você pode ser mais informal, utilize o hi. Hello é mais formal e hi menos formal, como eu coloquei nas observações aí em cima no slide. Então, quando eu digo Hi, Rodrigo, nós podemos traduzir tanto como Oi, Rodrigo ou Olá, Rodrigo. Porque Hi e Hello, novamente, significam tanto Oi quanto Olá. A diferença é que o Hello é mais formal e o Hi é menos formal. Quando falamos Hi, Rodrigo, parece que é alguém mais próximo da gente, porque estamos utilizando um nível mais baixo da linguagem. Agora, quando eu digo hello, Marta, dá a entender que eu estou dirigindo o meu discurso a uma pessoa que eu não tenho muita intimidade, ou uma pessoa que eu não conheço, ou ao meu chefe. Então, vou ter que ser mais educado possível. Então, vou utilizar o hello, oi, olá, tá? Hello mais formal, hi menos formal. Quando eu digo hi, Claudio, and hello, Maria, dá a entender que o Cláudio é mais próximo de mim porque eu estou utilizando hi, ou seja, menos formal. E hello, Maria, opa, alguém que é mais longe de mim, alguém que está acima de mim, então vou ser mais educado, vou utilizar uma linguagem mais formal. Tudo bem? O mesmo acontece para hi, Vicente. Hi, Vicente, ou seja, oi ou olá, Vicente. A diferença, novamente, hello e hi significa tanto oi ou olá. A diferença é que hello é mais formal e hi menos formal. Então, hi Vicente, oi, olá Vicente, só que num nível mais baixo, né, de formalidade, mais baixo. Agora, o Yuri, vejam aí a figura dele, né, que representa esse homem, um homem de terno, vamos supor que ele seja um advogado. Eu chego e vou fazer uma consulta com ele, eu chego e eu digo, hello Yuri, hello Yuri. Não posso falar hi Yuri. Ele não é alguém próximo a mim, é um advogado, tem que ser mais educado. Hello, Yuri, ou seja, oi, olá, Yuri. Hello, mais formal do que hi. Hi, Vicente, and hello, Yuri. Opa, se o Vicente é mais próximo a mim, eu digo hi, Vicente. Se o Yuri é mais distante de mim, é acima, é alguém que eu não conheço, vou ser mais educado e vou falar hello, Yuri, tá? Novamente, você pode utilizar o hello para cumprimentar pessoas mais próximas, amigos, parentes? Pode. Mas pode soar um pouco estranho. É a mesma coisa do que alguém, um amigo seu bem próximo, chegar para você e falar, olha, por obséquio, você pode fazer isso por mim? Por obséquio, né, para quem não sabe, é uma expressão em português muito formal que significa por favor. Então, por favor, pode fazer isso para mim? Ou por obséquio. Por obséquio, não consegue. Se algum amigo falasse desse jeito, nessa formalidade com você, você não ia estranhar? Então, dependendo aí do contexto que você está inserido, se você falar hi para alguém, a pessoa pode pensar, opa,
ele é meio mal educado, né? Ou se você falar hello para alguém próximo, ele, poxa, qual o problema dele? Ele está sendo tão formal assim. Então, pessoal, hello, oi, olá, mais formal. Hi, também oi, olá, mas é menos formal, tá? Agora nós temos o bem-vindo, né? Nós utilizamos em português o bem-vindo para cumprimentar as pessoas, né? Então, olá, seja muito bem-vindo à minha casa, seja muito bem-vindo ao nosso escritório, seja muito bem-vindo à nossa cidade. Nós falamos bem-vindo para um homem. Então, seja bem-vindo, senhor. Utilizamos bem-vinda para uma mulher, ou seja, bem-vinda, senhora. Falamos bem-vindos quando estamos nos referindo a um grupo de homens, ou seja, sejam os senhores todos muito bem-vindos. E bem-vindas para um grupo de mulheres, ou seja, sejam muito bem-vindas as senhoras. As senhoras são muito bem-vindas. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos e bem-vindas. Né? Se é um grupo de homens e mulheres misturados, a gente também fala, sejam bem-vindos. Né? Só que em inglês, pessoal, olha que fácil, muito tranquilo. Em inglês a gente não tem nada disso. Porque em português, novamente, vai cumprimentar um homem, opa, bem-vindo. Tem que colocar o O. Uma mulher, bem-vinda. Um grupo só de mulheres, então é bem-vindas. Um grupo só de homens, então é bem-vindos. Em inglês não tem nada disso, pessoal. Como vocês podem ver nas observações que eu coloquei aí no slide, a palavra welcome significa bem-vindo em inglês. Welcome, 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 né? Bem-vindo em inglês, tá? E o welcome, ele serve tanto para se dirigir a um homem, tanto para se dirigir a uma mulher, tanto para se dirigir a um grupo só de homens ou um só de mulheres. Você não vai mudar nada. Welcome é welcome e pronto, acabou. Muito simples, né? Welcome significa tanto bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos e bem-vindas. Você vai falar welcome para se dirigir a um homem ou a uma mulher, ou a um grupo de homens ou a um grupo de mulheres. Então, quando eu digo welcome, Rafaela, ou seja, bem-vinda, Rafaela. Por que welcome, Rafaela significa bem-vinda, Rafaela? Porque quando a gente traduz essa frase, welcome, Rafaela, para o português, a gente vai traduzir como bem-vinda, Rafaela. Por quê? Porque no nosso idioma nós temos a convenção que a expressão bem-vindo, quando se dirigida a uma pessoa do sexo feminino no singular, apenas uma pessoa, nós falamos bem-vinda. Então esse welcome, Rafaela, significa bem-vinda, Rafaela em português. Mas se eu digo bem-vindo, Paulo, eu falo welcome, Paulo, em inglês também. Como eu disse, welcome é tanto bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos ou bem-vindas. Você vai utilizar welcome para cumprimentar um homem, falar bem-vindo, ou uma mulher, ou um grupo de mulheres, ou um grupo de homens. Só isso. Welcome, Paulo. Bem-vindo, Paulo. Certo? Então não importa o sexo da pessoa, você vai utilizar o welcome. Independentemente do sexo da pessoa, você vai utilizar o welcome. Welcome, Reinaldo, ou seja, bem-vindo, Reinaldo. Welcome, Diego, ou seja, bem-vindo, Diego. Agora, welcome, Reinaldo and Diego. Welcome, Reinaldo and Diego, ou seja, bem-vindo, Reinaldo e Diego. Tá? Então, novamente, welcome para um homem, para a mulher, para grupos de pessoas, não importa, é uma palavra invariável. Welcome, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos ou bem-vindas, tá? Então vamos pensar que você chega num restaurante, numa steakhouse como o Outback, e um garçom se dirige a você. O garçom se dirige a você e diz, bem-vindo, senhor, uma mesa para quantos? Ou seja, welcome, sir. A table for how many? Vou repetir aqui uma observação que nós fizemos no comecinho da aula de ontem. Todos os slides que nós teremos aqui em nosso curso, vocês vão ter contato, palavras, expressões que vocês ainda não conhecem em inglês. E mesmo que eu diga a tradução aqui para vocês, não se preocupem em decorar cada uma dessas palavras, senão vocês não vão conseguir aprender nada. Né? Sempre se atentem no slide aos termos grifados em azul ou em vermelho. Você saindo do slide, sabendo muito bem aqueles termos grifados em azul ou em vermelho, entender o significado deles, você não vai ter problema nenhum para aprender. A gente vai aprendendo assim mesmo, tá? Com muitos exemplos de cada um desses termos. Tá? Então, nesse caso, não se preocupe com a table for how many, apenas se preocupe com welcome.
welcome, ou seja, welcome, sir, ou seja, bem-vindo, senhor. Welcome, sir. Né? Bem-vindo, senhor. E daí você responderia o que para o garçom? Ele ia falar welcome para você e você ia falar olá. Ou seja, hello. Por que você vai falar hello para o garçom? Porque você vai ser mais educado possível para se dirigir a alguém que você não conhece. Então não utilize o hi. Pode soar mal educado para quem não conhece você. Para se dirigir a um estranho, cumprimente com hello, como nós já falamos no início da aula, certo? Agora pense que você chegue numa bilheteria de um cinema. O atendente ia falar o que para você? Bem-vindo ou bem-vinda. Em inglês, welcome. Então, bem-vindo ao nosso cinema. Quantos tickets você gostaria? Ou seja, welcome to our movie theater. Welcome, welcome. Esse atendente do cinema poderia falar welcome para uma mulher, ou welcome para um homem, ou welcome para um grupo de mulheres, ou welcome para um grupo de homens. Novamente, welcome em inglês é invariável. Utilizamos tanto para se referir a apenas uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Você responderia o que para o atendente do cinema? Olá, ou seja, hello. Por que hello e não hi? Porque hello é mais formal, é mais educado do que hi. Você vai optar por esse tipo de vocabulário quando você dirigir seu discurso a pessoas estranhas, tá? Pessoal, alguma dúvida? Se tiverem, por favor, escrevam aqui no chat, a gente para a aula, dá mais exemplos, tá? Não tem problema nenhum, fiquem à vontade. Tudo bem? Bom, nós temos aqui agora o bom dia. Né? O bom dia é uma expressão muito importante, todos nós utilizamos no nosso cotidiano. Né? O bom dia nós utilizamos para falar, né? Curiosamente, né? Muitas pessoas não sabem disso, mas quando você encontra alguém no período da madrugada, você não fala boa noite. Muitas pessoas podem cometer esse equívoco. Você não fala boa noite, você fala bom dia. Isso mesmo. Entre meia-noite e meio-dia, você cumprimenta as pessoas com bom dia. Então, 1 da manhã, bom dia. Você não fala boa noite. O certo é bom dia. 3 da manhã, bom dia. 6 da manhã, bom dia. 10 da manhã, bom dia. A partir do meio-dia e 1 é boa tarde. Depois das 6 da tarde, boa noite. Então, o bom dia você vai utilizar para cumprimentar as pessoas entre a madrugada e a manhã. Certo? Da madrugada e de manhã, bom dia. De tarde, boa tarde. E de noite, das 6 da tarde até meia-noite, boa noite. Certo? E bom dia em inglês, nós falamos good morning. Good morning é bom dia em inglês. Good morning. Good morning. Good morning. Então, bom dia, Rodrigo. Ou seja, good morning, Rodrigo. Good morning, Marta. Tá? Lembrando que essa expressão bom dia nós utilizamos para nos dirigirmos a uma única pessoa, seja ela homem ou mulher, ou a um grupo de pessoas. Isso não afeta em nada na nossa expressão. Good morning é good morning para todas as pessoas em inglês, assim como em português. Então, good morning, Reinaldo. Bom dia, Reinaldo. Good morning, Reinaldo. Bom dia, Diego. Good morning, Diego. Good morning, Diego. Ou até mesmo, good morning, Reinaldo, and hello, Diego. Good morning, Reinaldo, and hello, Diego. Opa, bom dia, Reinaldo, e oi, Diego. Hello, Diego. Mas por que eu utilizei o hello para falar com o Diego e não hi? Porque provavelmente ele é alguém que nós não temos intimidade, é alguém distante, um estranho, ou até mesmo um para nós no trabalho. Certo? Então, nós vamos optar pelo nível de formalidade mais alto, utilizando o hello em vez de hi. Tá? Vamos supor, então, que um colega se dirige a você no trabalho e ele diz, bom dia, você dormiu bem? Ou seja, good morning, did you sleep well last night? Good morning, bom dia. Você responderia também, bom dia, good morning. Sim, obrigado, e você? Good morning, yes, thank you, and you? Novamente, não se preocupem com essas outras palavras que vocês não conhecem ainda, tá? Good morning, bom dia em inglês. Agora, se você chega numa cafeteria como Starbucks, uma famosa rede de cafeterias, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, o atendente se dirige a você e diz, bom dia, senhor, o que você gostaria para o café da manhã? Ou seja, good morning, sir.
What would you like for breakfast? O que você gostaria para o café da manhã? E você, claro, responderia ao atendente ou à atendente: bom dia, eu gostaria, por exemplo, de um café grande e de algumas torradas, por favor. Ou seja, bom dia, good morning, good morning, tá? Então, good morning é bom dia em inglês. Continuando aqui, nós temos o boa tarde. Né? O boa tarde é uma expressão que nós utilizamos para cumprimentar as pessoas no período da tarde, ali entre meio-dia e 6 da tarde. Né? Depois das 6 da tarde é meia-noite e antes da meio-dia é bom dia. Então, entre meio-dia e 6 da tarde é boa tarde. E boa tarde em inglês, nós utilizamos a expressão good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Boa tarde em inglês. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Boa tarde em inglês. Expressão que utilizamos para cumprimentar as pessoas entre meio-dia e 6 horas da tarde, tá? Então, good morning, Rodolfo. Good afternoon, Rodolfo. Good afternoon, Rodolfo, ou seja, boa tarde, Rodolfo. Good afternoon, Paulo. Good afternoon, Paulo, ou seja, boa tarde, Paulo. Hi, Rodolfo, and good afternoon, Paulo. Opa, por que eu utilizei o hi para falar com Rodolfo? Porque provavelmente ele é alguém mais próximo de nós. É alguém que nós temos uma intimidade maior. É um parente, um amigo, então podemos utilizar um padrão de linguagem mais informal, tá? Good afternoon, Paulo. Boa tarde, Paulo. Good afternoon, Reinaldo. Good afternoon. Good afternoon, Reinaldo. Boa tarde, Reinaldo. Good afternoon, Diego. Boa tarde, Diego. Também, good afternoon, Reinaldo, and hello, Diego. Good afternoon, Reinaldo. Boa tarde, Reinaldo. E olá, Diego. And hello, Diego. Opa, hello com o Diego, porque provavelmente ele é alguém mais distante a nós, ou é um estranho, é um desconhecido, é o nosso chefe. Vamos ser mais educados e utilizar o hello no lugar do hi. Tá? Então vamos supor, né, que você esteja no trabalho e um companheiro seu de trabalho, um amigo, uma amiga sua, se dirige a você com boa tarde, como foi sua manhã? Ou seja, good afternoon. Good afternoon. How was your morning? Good afternoon. How was your morning? Como foi sua manhã? Good afternoon, você responderia para ele ou para ela? Boa tarde. Good afternoon. It was good. Thank you. Ou seja, foi boa, obrigado. Good afternoon é boa tarde em inglês. Agora vamos supor que você vá almoçar no restaurante do McDonald's, o Macmeal, que fica aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Você iria chegar no local e o atendente ia perguntar para você: boa tarde, senhor. Ou seja, good afternoon, sir. Né, caso fosse um homem. O que você gostaria para o almoço? Ou seja, good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Ou seja, boa tarde, senhor. E claro, você responderia: good afternoon. I would like a Big Mac and a large fries, please. Por exemplo, eu gostaria de um Big Mac e uma batata grande, por favor. Então, good afternoon. Você, claro, diria isso ao atendente também. Good afternoon. Boa tarde em inglês. Good morning é bom dia. Good morning, bom dia. Good afternoon, boa tarde. E boa noite, como será que é? Como será que podemos falar boa noite para alguém em inglês? Bom, nós temos duas maneiras de falar. Nós temos o good evening e o good night. Temos o good evening e o good night. Qual a diferença, professor Pedro? Quando que eu vou utilizar o good evening e o good night? Posso escolher? Não, pessoal. O good evening nós utilizamos para cumprimentar alguém no período da noite. Então vamos supor que você se encontra com alguém ali no período da noite, você irá cumprimentar e falar boa noite, tudo bem? Esse seu boa noite, para cumprimentar essa pessoa, você irá falar good evening. E o good night você vai utilizar para se despedir de uma pessoa durante o período da noite. Você não vai mais vê-la durante o período da noite, você diz boa noite. Ou seja, good night. Good evening, boa noite, saudação. Good night, boa noite, despedida. Vamos ver na prática então como que isso funciona. Né? Good evening e good night. Vamos supor que eu encontrasse um homem chamado Inácio no período da noite. Né? Eu encontro o Inácio no período da noite e, claro, eu vou
vou cumprimentá-lo, né, e falar: boa noite, Inácio. Boa noite, Inácio. Estou cumprimentando ele. A gente está ali durante o período da noite, eu me encontro com ele e eu digo: boa noite, Reinaldo. Boa noite, Inácio. Ou seja, good evening, Inácio. Por que good evening, Inácio, e não good night, Inácio? Porque eu estou cumprimentando ele. Então eu vou falar good evening, Inácio. Mas quando for me despedir dele, eu vou falar good night, Inácio. Então good evening, boa noite, para cumprimentar alguém. Good night, boa noite, para se despedir de alguém no período da noite. Good night, Caio. See you tomorrow. Good night, Caio. See you tomorrow. Ou seja, boa noite, Caio. Te vejo amanhã. Good night, Caio. See you tomorrow. Ou seja, boa noite, Caio. Te vejo amanhã. Por que agora utilizei o good night? Porque eu estou me despedindo dele. Olha o que eu disse. Boa noite, Caio. Eu te vejo amanhã. Ou seja, isso claramente se trata de uma despedida, né? Eu te vejo depois, te vejo amanhã. É uma despedida. Então, good night, Caio. See you tomorrow. Boa noite, Caio. Te vejo amanhã. Tá? Agora, se eu estivesse me encontrando com Caio, eu iria falar good evening, Caio. Good evening, Caio. Tá? Cumprimentar alguém, good evening. Para se despedir de alguém durante o período da noite, good night. Good evening, Deborah. How are you? Ou seja, boa noite, Deborah. Como você está? Good evening, Deborah. Good evening, Deborah. Ou seja, boa noite, Débora. Por que eu utilizei o good evening? Porque eu estou me encontrando com a Débora no período da noite. E para cumprimentar alguém em inglês utilizando boa noite, nós vamos utilizar o good evening. Para nos despedirmos de alguém em inglês durante o período da noite, falaremos good night. Tá? Então aqui nós temos o good evening, Reinaldo. All good. Por que eu utilizei o good evening, Reinaldo? Né? Ou seja, good evening, Reinaldo, all good. Ou seja, boa noite, Reinaldo, tudo bem? Good evening, Reinaldo. Por que eu utilizei o good evening aqui? Porque eu estou cumprimentando o Reinaldo. Eu não tinha me encontrado com ele ainda. Né? Eu estou me encontrando com ele agora. Então, para cumprimentar alguém no período da noite, eu irei falar good evening. Agora, a hora que eu for me despedir dele, o que eu vou falar? Good night. Isso mesmo. Good evening para cumprimentar alguém e good night para se despedir, como aqui no caso do Diego. Vamos supor que eu estava ali conversando com o Diego e falo: olha, até mais, Diego, boa noite, fique com Deus. Ou seja, esse meu boa noite vai ser good night, porque eu vou me despedir dele. Então, good night, Diego, see you soon. Ou seja, boa noite, Diego, te vejo logo, te vejo em breve. Estou me despedindo dele, vou utilizar o good night. Good night. Se eu fosse cumprimentá-lo, falaria good evening. Então nós temos aqui, vamos supor, né, que um homem chamado Mark chega em sua casa para um jantar. E alguém pergunta para ele, assim, como foi seu dia? Né? Foi tudo bem no seu dia? Como foi? Esse boa noite deles, né? Estão cumprimentando o Mark está chegando para jantar com eles. Esse boa noite vai ser good evening. Ou seja, good evening, Mark. How was your day? Ou seja, boa noite, Mark. Como foi seu dia? Por que o good evening? Porque o Mark acabou de chegar no jantar. No período da noite, jantar, ele acabou de chegar. Para cumprimentá-lo, vão dizer good evening. Good evening, Mark. Claro, o Mark também vai estar encontrando aquelas pessoas no período da noite. E para também cumprimentá-las, ele irá dizer good evening, it was good, thank you, and yours. Ou seja, boa noite, foi boa, obrigado. E o de vocês, né? O dia de vocês. Né? Então, good evening, ele irá dizer boa noite, good evening, porque good evening é para cumprimentar alguém. Agora, o good night, como nós temos nesse segundo exemplo, é para você se despedir. Vamos supor que você estava jantando com o Diego em um Burger King, você vai se despedir dele e você irá falar, boa noite, Diego, tenha uma boa noite, né? Obrigado, até amanhã. Ou seja, good night, Diego. Thank you for the dinner. Obrigado pelo jantar. Good night, Diego. Por que você está utilizando good night? Porque você está se despedindo do Diego. Tá? Você está se despedindo do Diego. Então, good night. Ele também iria dizer, good night, you are welcome. Ou seja, boa noite, né? De nada. Te vejo no próximo final de semana. Good night. Good night. Good night. Boa noite. Tá? Para se despedir, boa noite, good night. Para cumprimentar alguém, good evening. Cumprimentar, good evening. Para se despedir, good night. Tá?
Pessoal, alguma dúvida, podem ficar à vontade aí no chat, tá? Bom, continuando aqui, nós temos a expressão até mais. O até mais é uma expressão muito importante em inglês, que nós utilizamos muito, né? Que em português, que tem a sua forma em inglês como see you. Isso mesmo, see you é até mais em inglês. Então, para você falar tchau, tchau, até mais, esse até mais em inglês vai ser see you. See you. See you. See you. See you. Até mais em inglês. Então, see you, Rodolfo. Bye, ou seja, até mais, Rodolfo. Tchau. See you, Rodolfo. Até mais, Rodolfo. Thank you for today, Mark. Obrigado por hoje, Mark. Até mais. See you. Né? Temos aqui também see you, Reinaldo. Good night. Ou seja, até mais, Reinaldo. Boa noite. See you, Reinaldo. Good night. Ou seja, até mais, Reinaldo. Boa noite. Opa, por que estamos utilizando o good night aqui? Porque eu estou me despedindo dele. Se eu estivesse me encontrando para cumprimentá-lo, falaria good evening. Good evening, boa noite para cumprimentar. Good night, boa noite para se despedir. Até mais, Reinaldo, ou seja, see you, Reinaldo. Tá? Temos aqui o see you, Diego, ou seja, até mais, Diego. See you, Diego. Né? See you, Diego. Né? Bye, Reinaldo and Diego. See you. Ou seja, tchau, Reinaldo and Diego. Até mais, see you. Né? Coloquei propositalmente esse exemplo para mostrar para vocês que a gente pode utilizar a expressão see you, ou seja, até mais em inglês, para nos dirigirmos a duas ou mais pessoas também, sem necessariamente que você tenha que fazer alguma adaptação, alguma alteração na expressão. Então, até mais, Maria. See you, Maria. Até mais, Paulo. See you, Paulo. Até mais, Júlia. Até mais, João. See you, João. Até mais, Patrícia, Maria e Carlos. See you, Patrícia, Maria e Carlos. See you. Até mais em inglês, tá? Continuando aqui, pessoal, para finalizar nossa aula, nós temos o adeus. O adeus é um termo que nós utilizamos pouco no nosso dia a dia em português, né? O adeus, ele é um termo que, embora seja importante a gente saber, nós não estamos muito acostumados em utilizar no nosso dia a dia, né? Nós utilizamos o adeus para nos dirigirmos a pessoas que nós sabemos que não vamos vê-las de novo, ou que vai ser muito difícil vê-las de novo. Nós vamos utilizar, então, nesses casos, o adeus. Né? E esse adeus, em inglês, nós falamos goodbye. 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 Tá? Goodbye. Goodbye. Adeus em inglês. Tá? Então, adeus, Rodolfo, ou seja, goodbye, Rodolfo. Adeus, João. Goodbye, João. Adeus, Maria. Goodbye, Maria. Adeus, Renato. Goodbye, Renato. Goodbye, Renato. Ok, Luiz. Goodbye. Ok, Luiz. Goodbye. Ou seja, ok, Luiz. Adeus. Tá? Então, assim, pessoal, goodbye é adeus em inglês. Mas, como eu disse, é uma expressão muito importante da gente saber, tanto que eu trouxe já na nossa aula de número 2. Mas tem um uso muito específico. Né? Nós falamos essa palavra, nessa expressão, para nos dirigirmos a pessoas que nós estamos nos despedindo e nunca mais vamos ver novamente, pessoas doentes ou pessoas que vão viajar para muito longe. Nós falamos esse adeus. Goodbye. Então, para ajudar vocês a memorizarem essa expressão muito importante, eu trouxe aqui como exemplo a música Goodbye Yellow Brick Road, que é um dos grandes sucessos do cantor britânico Elton John. Goodbye Yellow Brick Road. Não se preocupem agora com o significado de Yellow Brick Road. Se preocupem apenas com o Goodbye. Goodbye Yellow Brick Road. Adeus, estrada de tijolos amarelos, tá? Então lembre-se dessa música e você nunca mais vai se esquecer do significado de goodbye. Goodbye, adeus, adeus, estrada de tijolos amarelos, ou seja, goodbye, Yellow Brick Road. Goodbye, adeus,
tá? Lembrando que essa expressão goodbye, né, é um termo pouco utilizado no cotidiano, né, por ser que nós utilizamos em contextos muito específicos, mas é de essencial importância que nós saibamos desde o início do nosso curso como falar adeus em inglês. Goodbye. Lembre-se da música do Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road. Adeus. Goodbye, estrada de tijolos amarelos. Goodbye, Yellow Brick Road. Tá? Pessoal, então, esse foi essa aula que eu preparei para a gente ver hoje aqui no nosso segundo dia. Né? Queria saber de vocês se vocês têm alguma dúvida. Podem ficar à vontade aí no chat, tá?